vinha muito forte assim no meu coração, de que lá fora é tão agitado, mas não só lá fora, na rua, fora da nossa casa, mas lá fora as coisas externas assim, que existem em volta da nossa vida assim. E como falava na música, somente em Ti é o nosso descanso, somente no Senhor é o nosso descanso. E quando a gente olha para dentro do nosso coração e a gente dá uma parada, dá uma respirada, se acalma, parece que quando a gente abre os olhos de volta, as coisas estão mais tranquilas pro lado de fora também. Então que a gente sempre busque isso assim, né? Não só nos momentos juntos assim, mas você ali no íntimo da tua casa, ou quando você vai visitar Jesus assim na igreja, né? Que você possa assim fechar os teus olhos e tentar encontrar ele lá no teu coração, para que tudo se acalme, para que tudo seja colocado no lugar, para que tudo seja colocado aonde deve ser, para que Deus mesmo coloque, né? Porque nós mesmos não conseguimos. E que a gente nunca deixe a terra do nosso coração secar, né? Que a gente sempre possa estar nutrindo assim a terra do nosso coração com a água viva do Espírito Santo, com a palavra de Deus, com a vida de oração, que isso vai fazer muita diferença na nossa vida. Mas agora vamos para o que interessa, que é sobre a terapia da gula, que hoje nós vamos ver o que nós fazemos para que a gente consiga, né, lutar contra esse pecado, contra essa doença que parece que nos persegue, né? Você já deu o play lá? Então, sobre a terapia da gula. Não é uma questão de o que você come, nem tanto de quanto você come. A gente viu vários pontos na aula passada sobre coisas que nos tentam, que nos levam a isso. Mas esse não é o principal. Mas a questão é de uma atitude espiritual. Então, anota aí no teu caderno. Qual o meu relacionamento espiritual com a comida? Qual o meu relacionamento espiritual com a comida? Pode pôr lá o primeiro slide. Nós podemos ver que só um pouquinho que a gente vai pôr A gente pode ver que nos dias de hoje a gente está buscando muito assim isso, né? Esse emagrecimento, manter uma boa forma, manter a saúde. A gente tem buscado muito isso. Mas nós nos esquecemos que existe algo interior e espiritual junto com isso. Então, para manter a boa forma física, as pessoas elas estão sempre à procura de algo assim, de novas soluções. E nos últimos anos, além de inventar dietas, muitas delas elas têm buscado até por tratamentos, por cirurgias de redução do estômago. E essas operações, esses tratamentos que a gente pode fazer, elas em si não são imorais. No entanto, elas não podem solucionar o problema da gula. Então, nós não podemos nos iludir que eu vou fazer uma redução de estômago e eu vou estar livre desse pecado. Até existem pesquisas que dizem que 70% das pessoas que fazem redução de estômago, elas voltam ao peso que elas tinham antes e algumas até a mais do que elas tinham. Porque se não houver uma mudança interior, a mudança exterior ela não se sustenta. E ela não é, a redução de estômago não é algo imoral, mas ela, de uma certa forma, é uma mutilação do nosso corpo, porque Deus fez Pode tirar, tá? Deus fez o nosso estômago perfeito e a gente vai lá e vai tirar um pedaço dele. Então, vai ser bom, né? Para alguns casos precisa, mas a gente não vai estar com o nosso corpo
como Deus criou. Vai existir alguma consequência nesse tratamento que a gente fizer. E assim como todos os outros tratamentos que tem, né? Que se a gente adentrar, assim, existem muitos tratamentos estéticos para essa busca, assim, né? Uma boa forma, essa busca de uma boa alimentação, né? Mas isso precisa vir junto com essa mudança interior. Então a gente precisa sempre caminhar com os dois juntos. Não adianta nem muito um, nem muito só o outro. A gente precisa viver esse equilíbrio, né? Para que a mudança exterior se sustente. A quantidade e a qualidade da comida é no caso de saúde física. Então isso compete aos médicos, aos nutricionistas, para que a gente saiba o que deve e o que não deve comer, né? Não podemos focar nisso, né? É algo importante, mas não podemos focar nisso. Mas, se existir uma disposição interior, ela pertence à abstinência. É preciso ter uma atitude racional. Então, o Padre Paulo, ele falava que se uma pessoa começa a fazer uma dieta, ela pode aproveitar essa oportunidade para viver, usar, né, para a terapia da gula, e ela pode estar fazendo uma penitência, um jejum, né, uma abstinência, ela pode usar para isso. Mas precisa existir lá no interior dela essa atitude espiritual, esse desejo, assim, por isso, né? Não adianta a pessoa querer fazer um jejum, dizer que está fazendo um jejum para emagrecer. Daí a atitude espiritual dela, a intenção final dela vai ser emagrecimento e não vai ser o amor a Deus, assim, né? Então a gente precisa saber identificar esses dois pontos. Santo Agostinho diz que não importa absolutamente o que ou quanto de alimento alguém toma, mas a facilidade e a serenidade com que sabe o homem privar-se da comida quando for necessário ou conveniente. Então, Santo Agostinho nos diz assim, né, que nós precisamos ver essa facilidade e a serenidade com que sabe o homem privar-se. Então, quando eu preciso me privar de algum alimento, isso é fácil, eu levo isso a sério, ou eu faço um propósito, daí eu já desisto desse propósito, daí eu já caio. Então, é ali que está o ponto, né? Ali que está a virtude, né? A virtude entra aí. Pode ir para o próximo slide. Precisamos plantar as sementes espirituais em nosso coração, mas para isso preciso preparar essa terra para estar apta para receber isso. É só para avisar que estava sem apresentação. Tá com o quê? Ah, tá. Obrigada. Tá sem apresentação. Só um minutinho. Nós precisamos plantar as sementes espirituais em nosso coração, mas para isso preciso preparar essa terra para estar apta para receber. Isso se dá pelo jejum e abstinência, mas sempre com equilíbrio. Então eu preciso... Pergunto só se abriu para eles o slide. Vocês estão enxergando o slide? Diga para abrir o microfone. Se vocês puderem abrir o microfone e falar que sim, que daí a gente não tá vendo vocês. Sim. Tá, obrigada. Agora tá aparecendo. As sementes espirituais que nós precisamos plantar no nosso coração são as virtudes, são as graças, assim, né? Então nós precisamos preparar essa terra, ter uma terra boa para que essa sementinha, quando ela entrar em contato com a terra do meu coração, ela cresça e ela germine e ela se torne uma árvore muito frutífera. Então, através do jejum e da abstinência, nós conseguimos viver isso. Nós conseguimos preparar essa terra tão importante para o nosso coração e para a nossa vida. Próximo slide. Então,
existe, quando a gente fala em virtude, nós precisamos sempre nos lembrar que a virtude, ela sempre está no meio. Por isso que ele falava antes que nós precisamos preparar essa terra do nosso coração, mas sempre com equilíbrio. Então, o equilíbrio está na virtude. Por quê? Sem jejum, nós nos tornamos como os animais. Então, se imagine aí como que é um animal e como que nós vamos nos tornar, né? A gente se torna semelhantes aos animais. E exagerar no jejum, o excesso, nos tornamos semelhantes aos demônios, pelo fato de nos envaidecermos, pela nossa soberba. Então, nós precisamos em qualquer coisa, não só nessa terapia, mas em tudo na nossa vida. A virtude, ela sempre está no meio. Então, quando falta algo, não está na virtude, e quando é demais, também não está na virtude. A virtude é o cume da montanha. Existem meios práticos para lidarmos com a gula. Pode passar. O jejum, quando ele é praticado corretamente, com atitude espiritual, ele tem 3 finalidades. Então, existem três pontos. O primeiro ponto, ele tem a finalidade de conter as concupiscências da carne. Pois eu tenho um apetite maior do que eu realmente preciso ter fisicamente. Que é aquilo que nós conversávamos semana passada, de a gente reconhecer no nosso organismo, fisiologicamente, se eu preciso realmente dessa quantidade de comida que eu tenho ingerido, ou se o meu corpo sobrevive com menos comida. Então, como eu tenho um apetite maior do que eu realmente preciso ter fisicamente, o jejum praticado, ele contém essa concupiscência da carne que está em descontrole, que não está ordenado. Então é preciso passar desejo, muito mais do que apenas fome. Eu preciso então dialogar com o meu corpo, lembrar de Cristo e de tudo que Ele viveu por mim. E isso se faz com que a minha inclinação se volte para o Espírito. Então, é preciso passar desejo, que a gente sempre lembra disso. Que a gente precisa passar desejo e não passar fome. Porque se a gente está com fome, a gente vai comer aquilo que vai nos sustentar na vida, assim, né? Não vamos estar procurando gostos, procurando sabores novos, né? E isso faz, quando a gente vive isso, a nossa inclinação se volta para o Espírito. Então, a gente consegue fazer com que a nossa alma domine o nosso corpo. O segundo ponto, que quando nós praticamos corretamente, a segunda finalidade é que pelo jejum se conserva a castidade. A sabedoria dos santos padres lembra que a alma fortalecida pelo jejum combate com muito mais força contra o pecado da luxúria. Então, pelo jejum, se conserva a castidade. Quando a gente faz jejum, a gente enfraquece a luxúria. A gente enfraquece esse desejo desordenado que existe dentro de nós. E com isso, nós jejuamos para levar mais livremente a alma à contemplação. Então, como nós falávamos também já semana passada, que quando a gente consegue lutar o pecado, vencer o pecado da gula, nós conseguimos chegar mais próximos de Deus. Nós conseguimos rezar melhor e ouvirmos mais ao Senhor. Então, vocês já podem ir percebendo que o jejum é um dos remédios que nós precisamos aplicar quando nós queremos combater o pecado da gula. E o próximo item, terceiro item, ele tem a finalidade de reparar pelos nossos pecados. Porque pelo pecado existe uma desordem no interior do homem. O corpo passa a mandar em sua alma, impedindo nela a ação do divino hóspede. O Espírito Santo, ele quer agir na alma e torná-la forte para domar o seu composto corpo e alma, o que São Paulo chama de carne,
assim como um cavaleiro é capaz de domar o seu cavalo. Então, quando nós praticamos o jejum, nós conseguimos dar esse livre acesso para o Espírito Santo agir na nossa alma. Porque antes disso, nós podemos... o Espírito Santo quer habitar em nós, ele quer entrar na nossa alma, mas por existir essas imperfeições, essas desordens dentro de nós acabamos, ele bate na nossa alma, existe uma barreira, que daqui a pouco vocês vão ver, essa barreira, e ele volta para fora, assim, ele não consegue entrar dentro do nossa alma. E se o Espírito Santo não agir na nossa alma para torná-la forte e domar o nosso composto corpo e alma, domar o nosso cavalo, nós, por nós mesmos, não vamos conseguir. Nós precisamos contar com a ajuda do Espírito Santo. Precisamos clamar muito a presença do Espírito Santo dentro de nós para que ele nos dê essa força de nós nos violentarmos assim e dizermos não. Não àquilo que nos afasta da presença de Deus, para nós termos essa coragem de dizermos não para aquele prazer que nós queremos sentir, para aquela consolação que nós estamos buscando na comida, para aquela máscara que nós usamos e não queremos ver as outras imperfeições e nós descontamos na gula. Então, nós precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo. Quando a alma está sendo guiada pelo corpo, ela fica escravizada. E o Espírito de Deus, que quer entrar na alma e conduzi-la, não consegue entrar por existir uma barreira nela. Pode passar. Então, aí está o esqueminha, né? Então, do lado esquerdo, o normal, o ordenado seria o Espírito Santo, que domina a alma, que domina o corpo. Esse seria a forma ideal para que Deus nos criou. Esse seria o jeito correto. Mas, do outro lado, quando o corpo está dominando a alma, o Espírito Santo está ali, está nos rondando, está querendo chegar até nós, mas ele bate, né, ali que nem tem a flechinha, que ela tenta entrar na alma, mas ela vai para fora. Ela volta e o Espírito Santo não consegue agir em nós. E eu queria partilhar com vocês... Tem mais algum slide? Pode passar. Então, a terapia, em resumo, o que nós devemos fazer? É algo simples, mas ao mesmo tempo é algo que na prática é meio difícil. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo. Então, a terapia, em resumo, é que nós precisamos passar vontade. Que é ali que a gente vai começar a lutar contra esse pecado. Então, que a gente já possa ir pensando, meditando, assim, o que eu posso, o que eu digo assim pra mim mesmo que eu não posso ficar sem, mas que se eu pensar bem, eu posso passar a vontade daquilo, eu posso passar sem aquilo. E que aquilo é um mimo que eu me dou, né? Então, nós podemos lutar contra o pecado da gula através de jejuns parciais, que nós vamos aprender daqui a pouquinho. Abstinência de certos alimentos, daqueles alimentos que a gente sempre tende a ir por buscar sabores, por buscar sensações, né? A moderação, que é aquilo que a gente também viu bastante na aula passada, que é a gente ter esse controle de não exagerar, de pensar na qualidade, na quantidade, assim, né? De não alimentarmos nosso corpo mais do que ele precisa para sobreviver. E a atitude de se alimentar em ação de graças. Então, esse último ponto é algo muito importante, porque essa atitude de se alimentar em ação de graças é nós nos alimentarmos dando graças a Deus, assim, agradecendo a Deus pelo alimento que Ele colocou na nossa mesa, de agradecer a Deus por nós termos o que nos alimentar, mas também ele entra em união com a Eucaristia, que a ação de graças significa a Eucaristia,
que é algo que é o alimento também da nossa alma. Então, nós precisamos viver essa atitude de se alimentar em ação de graças no nosso fisiológico, para que a gente consiga nos alimentarmos bem quando nós comungarmos, para que a gente consiga fazer uma boa refeição espiritual, uma boa Eucaristia. Essa atitude que a gente vai ter vai surtir esse efeito, vai gerar essa consequência boa na nossa alma. E eu quero partilhar com vocês uma palavra de Deus que está lá em Romanos, capítulo 14. E diz assim nessa palavra. Pode tirar. Fracos e fortes. Não julgar. Acolhei quem é fraco na fé, sem discutir opiniões. Um acredita que pode comer de tudo. Outro, sendo fraco, só come legumes. O que come de tudo não despreza o que não come. E o que não come, não condene o que come, pois Deus acolheu também a este. Quem és tu para condenar o servo de um outro? É para seu próprio Senhor que ele fica de pé ou cai. De fato, ele vai continuar de pé, pois o Senhor tem poder de sustentá-lo. Há quem considere uns dias mais importantes que outros. Há quem considere todos os dias iguais. Continue, cada qual, com o próprio modo de pensar. Quem distingue um dia do outro faz isso por amor ao Senhor. E quem come de tudo para a glória do Senhor, pois ao comer dá graças a Deus. E quem não come, deixa de comer por amor ao Senhor, e também ele dá graças a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nessa palavra, eu gostaria que você anotasse ali, para você sempre ler ela. Quando você se esquecer dela, você voltar ali nela, né? É Romanos, capítulo 14, versículos 1 a 6. Porque nesse trecho, ele fala muito, assim, nos dá uma orientação, assim, muito valiosa de como nós precisamos viver e lutar contra essa terapia, porque nós não podemos julgar os outros. Então, nós precisamos olhar somente para nós mesmos e a nossa intenção espiritual com as atitudes que nós temos na nossa vida, que nós tomamos. Então, nós não podemos olhar para o irmão e ver ele comendo muito mais do que eu e pensar, julgar assim no meu coração, nossa, olha só quanto que ele está pecando contra a gula, olha só quanto que ele está caindo. Não, porque o Senhor conhece o coração dele. Talvez ele esteja comendo, dando graças a Deus, glorificando a Deus. E nós também não podemos olhar para o outro e julgar, nossa, mas aquele ali não está comendo porque ele está querendo agora ser santo, agora esse dali não está comendo porque isso, porque aquilo, né? Os julgamentos que a gente tem no nosso coração. Porque se através dessa atitude que ele tem, ele dá graças a Deus, se através dessa atitude ele está na presença de Deus e fazendo por amor a Deus, deixa ele também. Então, nós precisamos sempre nos concentrar em nós mesmos, nesse ponto. De nós lutarmos, reconhecermos primeiro aquilo que a gente quer, que não nos leva para Deus, e nós, cada um individualmente, lutar para combater isso. Então, nós precisamos sempre lembrar disso, assim, né? Que a intenção é para amar Jesus, é para amar o Senhor. E com certeza nós temos no nosso coração essa resposta. Eu sei se eu estou comendo demais, estou glorificando a Deus, ou se isso está ofendendo o coração de Deus. E com certeza Deus fala no teu coração também, né? Porque a voz da consciência é a voz de Deus. Então que a gente possa, com mais tempo, parar, ler, meditar, anotar aquilo que Deus falar com nós através dessa palavra, para que a gente não caia, né? Como eu falei ali antes,
para que a gente não abandone tudo e se torne um animal, mas também para que a gente não queira fazer demais e nos tornarmos uns soberbos, né? Nos tornarmos vaidosos e não vai valer nada a pena todos os nossos esforços. Mas, como nós estamos na quaresma, num tempo de conversão, num tempo de penitência, eu tenho aqui um livro que ele fala Práticas de Jejum, de Monsenhor Jonas Abib. Então, nós temos também na nossa loja, se alguém quiser se aprofundar nele, mas hoje eu vou dar uma pincelada para a gente entender o que a igreja diz sobre isso e o que eu posso fazer. Que jejum que eu tenho que fazer, mas como? E na prática, como que eu faço, né? Então, nós vamos ver um pouquinho sobre isso agora, né? Pra gente entender e pra ser uma luz, assim, uma direção pra onde que eu posso seguir. A igreja, ela nos orienta que nós devemos fazer jejum e penitência toda quarta-feira de cinzas e toda sexta-feira santa. Então, isso é o que a igreja nos prescreve, né? E também ela nos fala, nos orienta, para que nós façamos toda sexta-feira do ano abstinência de carne ou de algum alimento que você goste muito. Se por acaso você não tem o hábito de comer carne ou você não gosta de carne, a abstinência de carne talvez não faça muita diferença, mas talvez algum outro alimento que você goste muito, que você não fique sem, ou também alguma obra de misericórdia, toda sexta-feira do ano. E ela nos sugere que nós façamos essa abstinência pela nossa conversão e pela salvação dos outros, que a gente entregue a Deus por isso. E como que a igreja nos orienta nesses 2 dias para nós fazermos o jejum, a prática de jejum? Ela nos orienta tomarmos café da manhã e escolhermos ou o almoço ou a janta para nós nos abster, né? Então, ela nos orienta. Se você vai, eu vou tomar café, vou iniciar meu jejum depois do café da manhã, mas também sempre lembrando assim, né? De um equilíbrio, de uma moderação. Tomar o café e não vou almoçar. Não vou fazer um almoço, uma refeição completa. Vou tirar uma das refeições completas. Não vou almoçar. Então, você pode, no momento do almoço, você fazer um lanche leve, para que o teu corpo também não fique mal. E depois você janta normalmente como você janta. Então, ele pede também para que nós nesse dia evitemos lanches e alimentos desnecessários. Então, guloseimas, bolachas, aquelas beliscadinhas que a gente dá durante o dia, para a gente se abster-se disso nesse dia em que a igreja nos pede, que é na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. E ele também fala aqui que não se passa fome, mas nos disciplina refriando a gula. E ele também nos orienta que a gente coma devagar, com calma, né? Para que a gente consiga aproveitar bem aquele alimento, para que o nosso corpo se sinta realmente saciado e a gente não fique doente por causa disso. Para quem é indisciplinado, ou nunca fez jejum, e muitos de nós somos, este é um jejum daqueles. Não se passa fome, mas nos disciplina. Existem outras formas de nós fazermos jejuns no decorrer do ano e nos dias que nós desejarmos fazer. O primeiro deles é o jejum a pão e água. Que ele nos orienta para comermos pão quando sentirmos fome e tomarmos água nos intervalos. Ele nos fala assim que nós não podemos fazer os dois juntos, porque a maioria dos pães, acredito que quase todos, né, que a gente tem aqui na nossa região, vai fermento. E quando nós comemos pão e tomamos água junto, aquilo ali fermenta no nosso estômago
e nos causa muita dor de cabeça. Então ele nos orienta que a gente tem que comer, quando vai comer o pão, só comer o pão e depois, durante o dia, tomar bastante água, que isso vai nos manter nutridos também. Essa é a forma de jejum que mais refreia a nossa gula, que de modo geral é o hábito de comer e beber em excesso, e impõe uma disciplina que combate a mania de lambiscar o dia inteiro. Você perceberá que mais do que passar fome, jejuar é dominar o gosto da comida. Comemos demais porque vamos à procura do gosto e não do alimento. Então essa é uma chave bem importante que nós precisamos ter sempre na nossa cabeça. O próximo jejum é o jejum à base de líquidos. Esse jejum à base de líquidos, eles nos orientam a tomarmos chás, sucos, sopas, mas não caldos, né? Sopas mais líquidas, água de coco. E até ele nos orienta a fazermos esse jejum à base de líquidos com soro caseiro, que é um copo de água, uma colher de açúcar e uma pitada de sal. Ele também nos orienta que nós podemos e até devemos, se a gente escolhe, por exemplo, vou tomar só chá. Existem muitas opções de chás que a gente pode tomar nesse dia, né? Então, que a gente pode tomar um chazinho mais quente, porque ele vai ajudar isso no nosso estômago. E também um chazinho mais doce, assim. Se você não gosta de açúcar, pode colocar uma colherinha de mel, porque isso vai manter o nosso estômago saudável, assim, sabe? Deixa eu só ver aqui onde que ele fala isso. Então, os chás a gente pode escolher à vontade, desde que seja quente e possua um pouco de açúcar ou mel. O chá alimenta e mantém o estômago aquecido, o que é muito bom. Quem não puder ingerir açúcar e mel pode substituí-lo pelo adoçante ou tomar o chá puro. Assim se privará da glicose, que é alimentícia, mas obterá as vantagens do chá e do calor. Se preferir, também pode tomar frio ou gelado, especialmente no verão. O mais interessante é que todos esses jejuns tornam o corpo leve, hidratando e mantendo o aparelho digestivo em repouso. A cabeça fica desanuviada, a mente se abre e fica predisposta a qualquer atividade espiritual, como a oração e a contemplação, inclusive ao estudo, à reflexão, à leitura, à escrita, aos cálculos, aos projetos, atividades musicais e poéticas, entre muitas outras atividades. Então, a gente pode ver assim que muito mais do que fazer um benefício somente para a nossa alma, o jejum ele nos ajuda muito na nossa vida, no nosso intelecto, né? Então a gente deixa de ficar com a mente embotada, como a gente viu semana passada, e a gente começa a ter a nossa mente mais livre para a gente conseguir captar todas as coisas melhor, né? Para a gente conseguir rezar melhor, para a gente conseguir contemplar a Deus melhor, para a gente conseguir ler, para a gente conseguir estudar. Convém comentar aqui que realizar qualquer trabalho intelectual, portanto, que exige concentração e esforço, comendo, bebendo ou fumando, é um péssimo hábito, pois acumula tensão sobre tensão. Olha que interessante isso, né? Porém, uma vez adquirindo esse hábito, a sensação de que ele reativa a mente e facilita a criatividade nos ilude desse hábito de comer e beber junto com o estudo. Ou seja, o benefício não passa de uma simples ilusão. É algo que só serve para nos intoxicar e aumentar a tensão. Então eu achei isso muito interessante, assim. Não sabia disso, soube quando eu li aqui, assim, de como o jejum nos ajuda no nosso intelecto. Então a gente fica mais inteligente quando a gente consegue
realizar o jejum. O próximo jejum que nós temos é o jejum completo. Não se come nada, só bebe água. Mas é recomendável que antes de você experimentar essa forma de jejum, você realize o jejum de pão à base de pão e água ou o jejum à base de líquidos, que podem servir de treino. Então não adianta a gente não faça o jejum de nenhum tipo, de nenhuma forma, e daí eu vou lá e vou fazer o jejum completo. Não, a gente não vai aguentar. A gente não deve fazer isso assim, né? Porque isso vai prejudicar a nossa saúde e não é isso que Deus quer, né? Que a gente prejudique a nossa saúde. Então, nós podemos também, depois de um certo treino, de um certo tempo, assim, fazendo jejum, a gente fazer esse jejum completo. E o momento de terminar, tanto de líquido quanto de pão e água, é às 16 horas. Então, a gente pode fazer até às 16 horas. Mas, se você conseguir, pode fazer até às 18 também, não tem problema. Por quê? Porque é o que a igreja orienta. Ó, ele diz aqui, assim: quanto ao momento de terminar o jejum, principalmente o jejum completo, Nossa Senhora de Medjugorje orienta encerrá-lo às 4 horas da tarde. Então, porque Nossa Senhora pede, por isso que é até às 4. Você pode encerrá-lo às 5, 6 ou 8 horas da noite. O importante é ser comedido e agir com sabedoria. Não devemos bancar os heróis, tendo consciência de que não estamos participando de um teste de resistência. Olha, isso é muito importante também. Não precisamos provar nada a ninguém, nem a nós e nem ao Senhor. O objetivo do jejum é o encontro com Deus, a melhoria da nossa oração e a obtenção de disciplina. Ele é um meio de nos abrir a graça da contemplação, da intercessão e da unção do Espírito Santo. Ele é um meio de nos abrir a graça da contemplação, da intercessão e da unção do Espírito Santo. Repito, não temos de provar nada a ninguém, nem a nós e nem mesmo ao Senhor. Existem alguns erros de jejuns que as pessoas acabam cometendo por falta de conhecimento, por falta de instrução, né? Então, um erro muito comum cometido pelas pessoas é fazer um dia de jejum sem tomar o café da manhã. Essa atitude significa que, na verdade, elas começam o jejum a partir da última refeição que ela teve na noite anterior. Então, e não pela manhã. E essas pessoas mal informadas, por agirem assim, adquirem uma dor de cabeça. E esse não é o objetivo do jejum. O objetivo do jejum é nos levar à oração. E se nós estamos com dor de cabeça, se nós ficarmos mal, a gente não vai conseguir rezar. Então, não é esse o objetivo. A dor de cabeça ela impede que a pessoa realize satisfatoriamente suas atividades espirituais, especialmente a oração, contrariando toda a concepção da meta do jejum. Então, qual seria o correto? Correto mesmo, assim, para encerrar. O correto é tomar tranquilamente o café da manhã, como todos os dias. E a partir daí, iniciar o jejum. Assim, você fica livre dos ácidos do estômago, da dor de cabeça, da irritabilidade e da indisposição. E isso custa muito pouco. Basta tomar o café como todos os outros dias. Então, somente o jejum de pão e água, que daí você vai se alimentar de pão, você pode, né, já começar desde de manhã. Mas os outros jejuns, então é indicado a gente começar depois do café da manhã. Mas, se você realmente quiser não comer nada logo pela manhã, então você pode. Deixa eu achar. Caso não queira realmente comer nada, ou não faz nenhuma refeição pela manhã, ao menos beba água, de preferência quente.
Isso fará bem ao seu aparelho digestivo, preparando-o para o dia de jejum. Então, nós precisamos sempre lembrar que nós temos um corpo, nós temos algo fisiológico. Então, nós não podemos nos sacrificar esquecendo que existe um corpo, que nós precisamos ter saúde, precisamos estar bem para podermos servirmos bem a Deus. E nós precisamos estar sempre em alerta, né? Sempre pedindo o Espírito Santo, sempre tendo essa sabedoria, né? Para que a gente não cometa esses erros que a gente pode acabar cometendo por essa falta de informação. E se vocês quiserem, né, mais informações, esse livro, ele é bem pequenininho. Deixa eu até ver quantas páginas ele tem. 45 páginas, bem pequeno, bem resumido, mas que diz assim tudo que a gente precisa, é uma ótima orientação assim, pra gente ter sempre ele ali, né, pra gente ver quais são as formas de jejuns e como a gente pode fazer, não ficar só em uma coisa assim, né, mas a gente vê essas várias opções e ver aquilo que a gente se adapta melhor, né, aquilo que vai nos ajudar melhor a combater essa doença que nos assola, né, que está em todos os cantos por onde a gente vai e que de certa forma é difícil a gente conseguir lutar, né, contra ela. Mas agora está um pouco mais fácil para a gente conhecer o caminho. Então a gente tem duas alternativas. Ou nós abraçamos isso e buscamos essa cura dessa doença que vai nos trazer a virtude da temperança, que vai nos trazer a paciência, que vai gerar outras virtudes, que vai gerar outros bens dentro de nós, ou nós podemos desligar essa transmissão e continuarmos a nossa vida da mesma forma.